ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Quais são as doenças que a hipertensão, que a pressão alta pode desenvolver? São doenças que realmente limitam tanto qualidade como quantidade de vida. Derrames cerebrais. O AVC. O AVC, o famoso AVC, tanto isquêmico como hemorrágico. Problemas cardíacos, dilatação do coração. O indivíduo, quando dilata o coração, ele tem muito menor sobrevida do que o indivíduo que está com o coraçãozinho dele tamanho normal. Doença de coronária, doença arterial periférica, doença renal, insuficiência renal. Os centros de diálise que nós temos aí, a grande maioria que frequenta, são de cardiopatas? São de indivíduos que têm insuficiência renal crônica. E a insuficiência renal crônica, a hipertensão, é uma das grandes responsáveis. Bom, eu não sabia, até uma curiosidade isso, doutor. Bom, e a hipertensão é uma doença geralmente acompanhada por outras alterações, como a obesidade, como o senhor falou, né? Cerca de 20% da população brasileira é portadora de hipertensão, sendo que 50% das pessoas com obesidade têm pressão alta. De que forma o peso acima do normal altera a circulação do nosso sangue? Muito. A partir do momento que altera a pressão, altera o restante. Imagine teu coração e teu sistema arterial levando adiante um indivíduo com 70 quilos e levando adiante um indivíduo com 130 quilos. Imagina seu motorzinho de carro funcionando e você lota o teu carro. Você entende? Quer dizer, mais hora, menos hora, tanto o coração como as artérias vão se queixar. Consequência, artéria do cérebro, AVC, artéria do coração, infarto, artéria dos rins, insuficiência renal, artéria de periferia, de membros, isquemia de membros. Realmente é um grande problema. O senhor comentou que a hipertensão é uma doença silenciosa, mas tem algum sintoma para quem está em casa que pode perceber que pode ter, né, uma pressão alta? O indivíduo pode ter dores de cabeça, o indivíduo pode ter alterações visuais, o indivíduo pode ter alterações auditivas, zumbidos em ouvido, o indivíduo pode ter sensação de palpitação tanto no peito como no corpo todo, o indivíduo pode ter falta de ar pela hipertensão. Então, esses detalhes, se o indivíduo começar a observar, o indivíduo tem mais dificuldade de subir uma ladeira, por exemplo. Quando ele faz esforço, a pressão dele sobe, o coração dele tem mais dificuldade para trabalhar. Então, ele fica mais cansado, ou cansado mais facilmente do indivíduo que não tem hipertensão arterial. Então, pequenos sintomas, os sintomas que poderiam abrir porta para o diagnóstico, muitas vezes o pessoal menospreza, mas eu acho que deve se valorizar. Isto que eu falei, dor de cabeça persistente, alterações visuais, alterações auditivas, palpitações. O indivíduo deve procurar um centro qualquer, tirar sua pressão e ver como está. E a hipertensão, depois de desenvolvidos esses sintomas todos, né? A pessoa se tornou uma hipertensa. A hipertensão, ela tem cura? Ela não tem cura. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Tem tratamento definitivo. Agora, o indivíduo tratado pode ser controlada. A doença pode controlando a qualidade e quantidade de vida dele, pode ser absolutamente normal. Com o devido controle, com o devido tratamento. Sim. E quais são os hábitos saudáveis? Vamos falar então de qualidade de vida, para evitar uma hipertensão, para evitar um AVC, um derrame. Quais são os hábitos saudáveis que as pessoas devem adotar para prevenir a pressão alta? Corrida, como o senhor, correr bastante? Ou quem mora numa cidade pequena, ou quem mora na Ilha do Marajó. É muito diferente. É impossível você eliminar estresse, Brisa, impossível você eliminar estresse do profissional hoje numa cidade grande. É impossível. Tem dificuldade de chegar, ele compete, ele tem problemas dentro do trabalho, problemas pessoais dentro do trabalho. É impossível. Então a gente fala, vamos tentar diminuir o estresse. Tudo bem. Diminuir o sal da comida, importante. Diminuir a ingesta de gordura, é importante. Açúcar, é importante. Diminuir o grau, o índice de obesidade, fundamental. E sabidamente, cigarro e hipertensão, uma associação terrível. Uma associação terrível. Por quê? O cigarro tem substâncias que geram ou determinam estreitamento arterial. O estreitamento arterial não só predispõe ao aparecimento de doença arterial, como aumenta a pressão. Imagine um tubinho com diâmetro menor, a pressão é maior.
Essa pressão maior faz com que o vaso possa sofrer, se romper ou obstruir. Ou seja, esse sal que a gente come em excesso e a gente retém, ele se acumula na parede desses vasos. Ele aumenta a tonicidade desses vasos, diminuindo o diâmetro. Então nós temos que diminuir a quantidade de sal. É um hábito impressionante nosso a quantidade de sal. A gente ingere muito mais sal. Às vezes nem prova a comida já está botando sal, né? O saleiro em frente, despejando em cima da comida. Como é que você vai mudar esse hábito desse pessoal? É programa a longo prazo, é instrução a longo prazo. É difícil. E a pressão 12/8? Até tem uma campanha, né, da Sociedade de Cardiologia. A sua pressão é 12/8. Essa é a pressão ideal mesmo? Não, existe pressão baixa? Como é? Não. A pressão é individual. A normotensão, a pressão normal é individual. Nós temos uma média com desvio padrão. A média diz que nós temos que ter nossa pressão, independentemente da nossa superfície corpórea, a mínima abaixo de 9. A mínima não deve atingir o 9. Agora, não adianta eu falar que o 8 é o ideal. O 8 pode ser ideal para mim, não para você. Entende? O 8 pode ser ideal na Alemanha, na França, não para nós. Tem que ter um perfil de normalidade por cada setor que a gente estude. Agora, seguramente a enorme maioria se beneficia quando a mínima estiver abaixo de 9. 12/8, então... É o 8 que é o importante. Se tiver 13/8, 12/8, não vai ser muito diferente. Então não vamos procurar, como esse pessoal que tem um aparelhinho de pressão em casa e tira 10 vezes por dia a pressão, neurotiza qualquer um. Então o indivíduo quer ter 12/8. Não deve fazer isso. Ele deve ter a pressão dele periodicamente. Mas os indivíduos tiram na hora que acordam, na hora que eles estão em trânsito, na hora que eles estão comendo, na hora que eles estão... Isto neurotiza qualquer um. E varia durante o dia, né? E varia durante o dia muito. Varia muito durante o dia. Então, não, puxa vida, hoje eu estou com 14/8. É que você estava sob estresse, sob tensão, no trânsito, dá 14/8. Você está em casa tranquilamente, dá 12/8. Então, não se espantem com algumas variações. Repito, o importante é ter essa mínima abaixo de 9. Abaixo de 9, não 9. Abaixo de 9. ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque.